avante, porque o segredo não está em desistir, o segredo está em olhar para Jesus, autor e consumador da minha e da tua fé. Aleluia. E quando olhamos, meus irmãos, para este salmo, a gente tem motivos demais. Por quê? Porque o nosso Deus é grande, irmãos. A gente tem que entender, irmãos, que nós não servimos a um Deus qualquer. Um Deus que, assim como o Salmo 135, versículo 18 diz: semelhantes a Ele se tornam os que o fazem, todos os que confiam nele. Nós não estamos falando desses deuses que não fazem nada, que não escutam, que não conseguem nem ouvir. Não, irmãos, pelo contrário, estamos falando do Deus dos céus, que criou o céu, criou a terra e tudo que há no mundo. Glória, aleluia. O nosso Deus é grande. Glória a Jesus. Veja que o salmista diz: porque eu conheço que o Senhor é grande, que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Você não está servindo a um Deus qualquer, não. Você não está servindo a um Deus pequeno, não. Você não está servindo a um Deus que não pode fazer, não. Pelo contrário, o nosso Deus faz, o nosso Deus age, o nosso Deus se revela. A sua glória está sobre nós. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria deixar claro nesta noite, irmãos, que em meio às dificuldades nós temos motivos para adorar este Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha o que Deus fez, irmãos, versículo 6. Tudo o que Ele quis, Ele fez nos céus e na terra. Eu acho interessante, meus irmãos, eu gosto sempre de ler a Bíblia, se os irmãos quiserem me acompanhar. O capítulo 1, irmãos, onde Moisés vai escrever o Gênesis, e ele vai detalhar aquilo que Deus fez no princípio. E o que eu acho interessante, irmãos, é o poder do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que Ele quis fazer, Ele fez nos céus e na terra, no mar, debaixo da terra, aonde for. Só que o que me chama a atenção é a forma como Deus faz. Deus é diferente do homem, irmãos. O homem leva tempo. O homem leva meses, leva anos para fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Deus apenas deu uma ordem e as coisas passaram a existir. Capítulo 1, versículo 3, olha o que Deus diz: haja luz. E sabe o que aconteceu? Houve luz. Por quê? Porque quem está mandando é Deus, irmão. É por isso que tem coisa que o homem luta, tenta, faz de tudo e não acontece nada. Deus dá só uma palavra. E tem que acontecer, irmãos, porque todo o poder ainda está sobre Ele. Ele ainda comanda todo mundo, todo o universo está na palma de suas mãos. Glória a Jesus. Ele diz que todas as famílias da terra eu vos escolhi. De todos os povos da terra eu ainda comando, eu ainda mando. A gente vê, irmãos, o mundo indo de mal a pior. Mas se Deus quiser, Ele dá só uma ordem, irmãos, e as coisas passam a acontecer. No dia 1, glória a Deus, Deus criou a luz. No dia 2 criou o firmamento. No dia 3 criou a terra seca. No dia 4 criou os luzeiros. Aleluia. Deus põe em ordem a criação. Aí no dia 5 e 6 Ele criou os peixes, as aves, os animais, criou o homem. Deus dá vida à criação. Está pensando que Ele levou muito tempo? Está pensando que Ele demorou a fazer? Está pensando que Ele buscou conselheiro? Não, irmãos, Ele deu apenas uma ordem. Olha Jesus. O escritor aos Hebreus, meus irmãos, no capítulo de número 1, versículo 3, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Só precisa de uma ordem. Deus deu uma ordem no universo da Ria, ou no mundo. Não tem quem tire do lugar. Aleluia. Não tem quem mude aquilo que Deus fez. Ele deu apenas uma ordem. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, a gente enfrenta problemas sérios, irmãos, mas só basta uma ordem dele. Aleluia. Glória a Jesus. Eita glória, aleluia. Temos que entender, irmãos, que servimos a um Deus grande. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos passando pela luta, pela prova, mas e a gente não entende o porquê daquilo tudo. É porque você está se esquecendo do seu Deus. Aleluia. Não podemos nos esquecer do nosso Deus, irmão. Por
Por quê? Porque nada é impossível para ele. Nada é difícil. O anjo apareceu para Abraão e disse: olha, tua mulher Sara, mesmo estéril, mesmo em idade avançada, vai ter um filho. A Bíblia diz que Sara riu. O anjo disse: ei, tem alguma coisa difícil para Deus? Aleluia. Não tem, irmãos, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Maria e disse: olha, tu foi agraciada por Deus. Aleluia, no teu ventre vai nascer o Salvador do mundo. Ele disse: mas como é que pode? Eu ainda estou noivo, eu não conheci varão ainda. Não te preocupa, a virtude do Espírito Santo vai descer sobre ti. Maria ficou sem entender. Aí o anjo disse: olha, tua prima Isabel já está no 6º período da gravidez. Aí ela teve que acreditar, porque Isabel, aleluia, já era avançada em idade, estéril, glória a Deus. Eu acho que Maria pensou: não, se aleluia, Isabel já é avançada em idade, é estéril, eu acho que não tem nada difícil não para esse Deus. Aí o anjo diz: Maria, porque para Deus não tem nada impossível. Aleluia. É por isso que você não pode desistir. Eu não sei se é doença, se é problema na tua vida, problema familiar, você não pode desistir, porque maior é Deus que está contigo. E não existe nada, meus irmãos, que o meu Deus queira fazer e que Ele não possa. Ou seja, tudo é possível para o teu Deus. Aleluia. Glória a Jesus, tudo que Ele quis fazer, Ele fez. Nos céus e na terra. Aí o salmista começa a detalhar, versículo 7. Ele faz subir os vapores das extremidades da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva. E Ele tira os ventos dos seus tesouros. Agora, meus irmãos, versículo 8. Foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, irmãos. Quando a gente vai olhar para o Egito, irmãos, Deus mandou só 10 pragas. Uma só era suficiente, mas Deus mandou as 10, porque Ele queria que Faraó sentisse o peso da sua mão. Porque os servos de Deus passaram 430 anos sofrendo, aleluia, sendo escravizado, passando por uma servidão terrível no Egito. Deus queria que Faraó também sentisse o peso da sua mão. Aleluia. E Deus é tão bom, irmãos, porque o que acontece lá na terra do Egito, irmãos, quando Deus manda as pragas das rãs, das moscas, aleluia, da mortandade, das 10 pragas que, aleluia, vemos no Êxodo. Sabe o que chama a atenção, irmãos? É que Deus, Ele tem escape para o seu povo. É o povo enfrentando as pragas e o povo de Deus passando bem lá na terra de Gósen. Aleluia. Porque Deus ainda tem livramento para aqueles que o temem. Deus ainda tem livramento, irmãos, para aqueles que o amam e obedecem, guardam os seus mandamentos. Deus tem coisa boa para crente na terra. Aleluia. Porque você é crente, está fazendo a vontade de Deus, você está servindo. É a luta batendo em você de pé. É a luta batendo em você vindo para o ciclo de oração. Aleluia. É a luta batendo em você de joelhos. Aleluia. Deus tem livramento para ti. Glória a Jesus. O povo de Israel, irmãos, não sofreram sequer, aleluia, nada em relação àquelas pragas, porque Deus livrou o seu povo. Glória a Jesus. Deus tem livramento para os seus. Ó, irmãos, foi Ele que operou sinais e prodígios no meio de ti, o Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Eu achei interessante isso aqui, irmãos, ó, que feriu muitas nações e deu morte aos poderosos reis. O plano que Deus tinha com Israel era tão grande, irmãos, que no versículo número 11, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reis de Canaã. O escritor deste salmo, ele citou 2 reis, o rei Og e o rei Seom. Esses 2 reis foram vencidos na trajetória em que Moisés ainda era vivo. Mas Canaã era tão grande, irmãos, o que Deus tinha preparado para Israel era tão grande, que além desses 2 reis, ainda faltava 31 reis para o povo de Israel pelejar e vencer e tomar posse de toda Canaã. Josué capítulo 12, versículo 9, vai listar todos os reinos que Israel venceu, que Deus deu vitória ao seu povo e entregou a terra prometida que Ele havia prometido a Abraão e aos seus. Glória a Jesus, porque o negócio que Deus tinha era grande mesmo.
E sabe o que Deus fez, irmãos? Ele deu posse de todos esses reinos. Ele entregou a Israel. Versículo 12: e deu a sua terra em herança a Israel. Veja que Deus, irmãos, ele livrou do perigo. Ele livrou da espada. E ele diz assim: a terra agora é de vocês. Vocês podem usufruir da terra que mana leite e mel. Da terra que eu prometi aos vossos pais. É de vocês. Glória a Deus. O que me chama a atenção, irmãos, é que Israel, eu sempre costumo dizer isso, Israel nunca esteve preparado em poder bélico. Israel nunca esteve à altura dos inimigos. Mas Deus também nunca pediu para ele se preocupar, porque quem dava a vitória era Deus. Será que Gideão com 300 homens conseguiria enfrentar um grande exército? Não, pelo contrário. Será que Josafá conseguiria, aleluia, enfrentar os midianitas, os da montanha de Seir e outro grupo de inimigos? Não, irmãos, porque era Deus quem dava vitória a Israel. Aleluia. É Deus quem dá vitória ao seu povo. Sabe como era a situação de Israel? 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Uma certa vez os filisteus atacaram Israel. Eles levaram até os ferreiros. Até para amolar uma ferramenta, Israel teria que descer para a terra dos filisteus. Mas Deus nunca mandou Israel se preocupar com isso. Por quê? Porque quem dava a vitória era Deus. Era Deus que vencia as batalhas de Israel. Glória a Deus. Quando o povo de Deus sai da terra prometida, os amalequitas combatem contra Israel. A Bíblia diz que Moisés, e Arão sobem até o outeiro. Eles ficam no lugar alto, ali contemplando a batalha. De repente, a Bíblia diz que quando a mão de Moisés estava levantada, Israel prevalecia. Mas a Bíblia diz que a mão de Moisés era muito pesada. De repente começou a descer. Aí a Bíblia diz que e Arão começaram a levantar as mãos de Moisés, e Deus deu vitória a Israel. Agora me diga se isso tem a ver. O que é que tem a ver o homem levantar a mão e prevalecer? Para nós não tem, mas para Deus tem. Glória a Deus. Porque quando Deus quer fazer, irmãos, ele se utiliza de coisas que aos nossos olhos não tem nada a ver, não tem lógica, mas ele faz. O povo de Deus chega diante, aleluia, de um local chamado Mara, as águas amargas. Só para você ver como é que é as coisas de Deus. O povo começa a murmurar. De repente Deus manda Moisés pegar um leme, jogou dentro da água. A água tornou-se doce. O que é que isso tem a ver? Não tem sentido. Mas para Deus tem, que ele pega o que não é e faz acontecer. Aleluia. Paulo disse: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. É por isso que muitas das vezes está o irmãozinho lá no final do banco, não sabe ler, não sabe pregar, mas quando chega aqui Deus usa. Aleluia. Porque ele pega o que não é e faz acontecer. Glória a Deus. Eu pude aprender nessa última lição da escola dominical a respeito da pregação. Deus não escolheu um grupinho de pessoas, não, irmãos. Deus está chamando você. Não existe ninguém capacitado, não. É Deus quem capacita. Aleluia. Glória a Deus. Você não pode se entregar. Eu não sei pregar. Eu não sei ler. Ore a Deus, busque a Deus, que Ele vai te capacitar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Ele fez sinais e prodígios. Glória a Deus. Aí quando chegamos, meus irmãos, neste salmo, Deus deixa bem claro para Israel que Ele é Deus, que Ele está no meio do seu povo. É interessante, meus irmãos, observar que quando Deus diz a Israel: se diligentemente ouvirdes a minha voz, seguir os meus preceitos, vocês serão a minha propriedade peculiar. Sabemos que isso se limitava apenas a Israel. Porque se nós existíssemos
estivéssemos hoje no tempo lá do Êxodo, nós não seríamos povo de Deus. Nós estaríamos incluídos, porque havia um projeto maior no coração de Deus, mas nós não seríamos parte. Mas sabe qual é o bom da história, irmãos? É que havia um projeto maior no coração de Deus. Jesus, aleluia, era um projeto de Deus. E em Filipenses, meus irmãos, capítulo de número 2, olha o que aconteceu por intermédio de Jesus. Olha qual era a nossa situação. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aleluia. Esse relacionamento de Deus, aleluia, só se limitava a Israel. Mas Jesus estava no coração de Deus. Havia um projeto de Deus. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Sabe quem era o povo de Deus? Israel. Eu e você éramos gentios. Mas quando Cristo vem, cumpre a sua missão, enfrenta o Calvário, paga o preço de sangue, aleluia, Ele trouxe de volta para Deus. O véu do templo se rasgou. Aquilo que era impedimento para mim e para você nos chegarmos a Deus, o véu se rasgou. Aleluia. Aleluia. O escritor aos Hebreus vai escrever no capítulo 10, versículo 19: quando entrardes no santuário do teu Deus, entre, pois, com ousadia, porque o véu foi rasgado. Não tem mais impedimento. Você pode se ajoelhar, você pode falar com Deus, você pode vir para o lugar santo que é a igreja para nós. Você pode falar com Deus. Aleluia. Porque Jesus quebrou a parede da separação. Antigamente para Deus só existia Israel, agora é todas as nações, povos, línguas. É só a pessoa querer, é só a pessoa aceitar Jesus e você é filho dele. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Oh, glória! Veja que quando Jesus iniciou seu ministério, houve algumas limitações. Veja que Jesus não mandou eles ir para as terras dos samaritanos. Vá primeiro a Israel. Mas a Bíblia diz que quando Jesus paga o preço, aleluia, enfrenta a cruz, enfrenta o Calvário e ressurge dos mortos. Glória a Deus, porque Atos capítulo 2, versículo 4 diz que a morte não conseguiu segurar o meu Jesus lá embaixo. Como é que vai segurar um homem santo, um homem perfeito, um homem que não cometeu injustiça? Como é que vai segurar? Mas Jesus está ressurgindo, mostrando, aleluia, que ainda que nós chegamos a morrer, oh glória, vamos também ser ressuscitados. Glória a Deus. Em um corpo glorificado, um corpo como o de Cristo, oh glória. É por isso, irmãos, que o crente, ele tem esperança. Glória a Jesus. O crente tem esperança, irmãos. Jesus, ele quebrou. Jesus, ele destruiu o laço. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Eu disse lá em Calumbi ontem, irmãos, que quando Jesus estava pendurado na cruz, o diabo tentou de várias formas para que ele descesse, para que ele se utilizasse do seu poder. Sabe o que acontece, irmãos? O diabo se utilizou de muitas pessoas que estavam ali embaixo. Começaram a escarnecer, começaram a zombar de Jesus, dizendo que tu não é o Cristo, desce da cruz e salva a ti mesmo. Se ele desce da cruz, seria poder. Nós desceríamos junto ao inferno. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu na cruz. E sabe o que fez permanecer na cruz? Foi o amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus venceu, mostrou, deixou bem claro para a igreja que é possível vencer pelo nome de Jesus.
Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer. Pode se levantar a luta, pode se levantar o que for, você vai vencer. Porque você não vence com as suas próprias forças. Você vai vencer pelo nome de Jesus. Oh, glória! E para encerrarmos, meus irmãos, que o tempo é chegado. Olhamos para este salmo. Glória a Jesus. O salmista está nos chamando a louvar a Deus. O salmista está detalhando aqui que existem inúmeros motivos de sobra para louvarmos a Deus. E sabe por que você tem que louvar a Deus para encerrar aqui? Porque você está louvando a um Deus vivo. Você está louvando a um Deus que fala. Glória a Jesus. Os deuses deste mundo são feitos por obras, aleluia, por mãos de homens. Ele se ajoelha, faz meio mundo de fala, reza, faz meio mundo de cor, não acontece nada. Às vezes cai uma chuva porque Deus mandou, porque Ele quem manda, aí eles pensam que foi o Deus dele. Estão enganados os bichinhos. Glória a Jesus. O teu Deus fala, irmãos. Olha, Ele fala, Ele ouve, Ele te vê e Ele ainda age na tua vida. Glória a Jesus. Algo que me chamou a atenção, irmãos, esses versículos, é que quando, aleluia, em 1 Samuel, segundo Crônicas, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 14, Deus começa a falar com Salomão dizendo: olha, ainda que eu feche o céu, ainda que eu cerre a terra, ainda que a terra não produza, ainda que eu não mande chuva, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Quem foi que disse que o nosso Deus não ouve? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Versículo 15, irmãos. Olha o que Deus está dizendo agora: pois estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração em que cada crente fizer neste lugar. Aleluia. Deus ouve, irmãos. Ele está te vendo e Ele vai chegar na tua vida. Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Oh, glória. Olha o que o salmista diz. Glória a Deus. Olha o que o salmista diz: ainda que as nações se embravecerem, oh glória, ainda que os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Oh glória. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo e ainda diz para ti nesta noite: aquieta, aquieta o teu coração porque eu sou Deus, aquieta a tua alma porque eu estou te vendo, aquieta a tua alma porque eu estou te contemplando, eu te vejo, eu te ouço, e se eu quiser eu começo a tocar em ti. Oh, glória a Deus, o Espírito Santo. Ei, calabarabassuri me candarabas. Ai, darabassuri me candarabas. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo que Deus está te vendo. Deus está te contemplando. E Ele vai fazer na tua vida. Ele vai cumprir na tua vida. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem buscado. Ele vai cumprir na tua vida. Porque o teu Deus é grande, Ele ouve, Ele faz. E é interessante este salmo para encerrar, irmãos, que ele diz assim: ainda que a terra, oh glória, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, oh
glória a Deus. Aleluia. Ei, calabaraçuri, bicanarabá. Glória a Deus. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Jesus diz nesta noite: há um rio cujas correntes alegram a cidade do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ajudará até o romper da manhã. Glória a Jesus. Deus está no meio dela, no meio de quem? No meio do seu povo, no meio da igreja. Deus está em nosso meio. Para que se desamparar? Para que se entristecer? Para que pensar em voltar atrás? Deus está no nosso meio, cuidando de nós. Aleluia. E quando o negócio fica difícil, Ele manda o anjo. Aleluia. Há anjos de Deus, irmãos, em volta, cuidando daqueles que o temem e o livra. Glória a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Olha qual é a missão dos anjos. Olha a missão dos anjos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vou encerrar, meus irmãos, em nome de Jesus. Olha a missão dos anjos. Não são porventura os anjos, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sabia que há anjos de Deus ao teu redor para te livrar, para te ajudar. O que foi que Satanás disse a Jesus? Desce, pula daí de cima, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O Satanás sabia de Bíblia, irmãos. É por isso que o crente tem que ler Bíblia, senão ele perde para o diabo, porque o diabo sabe da Bíblia, o diabo conhece a palavra de Deus, o diabo crê em Deus, ele só não obedece, mas ele crê. Irmãos, há anjos de Deus ao teu favor, há anjos de Deus para te ajudar. Pedro estava na prisão, Tiago já havia sido morto à espada, aleluia. Herodes já estava projetando tudo, oh glória, para matar também a Pedro, porque ele matou Tiago e o povo gostou. Aí ele estava esperando só a festa passar. Vou fazer a mesma coisa. Mas a Bíblia diz no capítulo 12 de Atos, versículo 5, que havia uma igreja que estava fazendo oração por Pedro. Aleluia. Aí Deus mandou o anjo. Tem anjos de Deus ao teu serviço. Se você teme a Deus, se você obedece a sua palavra, há anjos de Deus ao teu serviço. Há anjos de Deus te guardando. Deus mandou o anjo. O interessante é que quando o anjo chegava, irmãos, as cadeias se quebravam, as portas se abriam. Glória. Daniel estava na cova dos leões. Oh, glória a Deus. Já era certo, irmãos. A história diz que quando um homem era lançado na cova, ele não conseguia descer nem até embaixo. As feras, os leões já o devoravam. Aí esteve um dia que aconteceu um mistério lá dentro da cova. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Daniel desceu meio cismado com medo. Mas a Bíblia diz que quando apareceram os leões, eu quero acreditar que o anjo do Senhor apareceu também. E disse: não te preocupa, Daniel, é travesseiro, viu? Não durma em cima das pedras, não, é travesseiro. Aleluia. Os leões serviram de travesseiro para Daniel, porque quando Deus quer fazer, Ele faz, Ele manda anjo, Ele opera, Ele faz milagre, e o nome de Jesus é glorificado para todos sempre. Aleluia. Oh glória, eu encerro nesta noite dizendo: você tem motivos, viu? Quando a aflição vier sobre a tua vida, você tem motivos. Aleluia. E quais são os motivos? Aquilo que Deus já tem feito na tua vida. A salvação do teu marido, a salvação da tua esposa, a salvação dos teus filhos, o bem que Deus te deu, a casa que Deus te deu, o alimento que Deus tem te dado. Você tem motivo. E quando você não encontrar motivos, olhe para a cruz de Cristo, porque ela para você está lá. E quem esteve lá foi Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Mas você tem motivos. Você tem motivos,
E você serve a um Deus grande, viu? Não é como o Deus das nações, não. Não é como Buda, como Maomé, não. É como o Deus do céu, que fez os céus e a terra, que criou tudo que há no mundo. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Você está servindo a este Deus, em nome de Jesus.